Bom dia, galerinha. Tudo bom? Bom dia. Tudo bem com vocês? Tudo. Tudo com você. Tudo bom. Alguns de vocês já me conhecem, outros não. Eu sou o professor JR. O objetivo hoje é substituir a professora Adriana na aula de ciências de vocês, né? Deixa eu ver como é que está então a nossa situação de alunos que temos. Ana Luísa, Ângela, Cauã, Celso, Daphne, Felipe Martins, Gisele Gomes, tem o GUS Sobral Oliveira, Henry, João Lucas, Júlio, Kodama, Letícia Monteiro, Luana, Maria Teles, Graciano, Michel, Mirella, Vitória, Cueto e Vitória Fernandes. Tranquilo com vocês, turma? Tudo certo? Estão me ouvindo aí, turma? Sim. Sim. Temos mais um amiguinho aqui, Beatriz Mustafa. Deixa eu perguntar uma coisa para vocês. Professora Adriana parou aonde lá na apostilinha? Sabe me dizer? Oi, turma. Desculpa. A professora Adriana parou aonde no conteúdo da apostila? Espera aí que eu vou pegar, a gente fala. Tá bom. Só para eu saber de onde nós vamos prosseguir aqui. Peraí, deixa eu abrir. Se eu não estiver enganado, a gente vai começar a unidade 6. Não entendi? A gente vai começar a unidade 6. Ah, então está no começo da unidade 6. Maravilha. Eu vou colocar a apostila aqui para vocês acompanharem aqui comigo. Então vejam lá onde é que nós estamos. Na unidade 6, né? Vocês estão vendo a apostila aí, turma? Sim. Tá vendo? Beleza. Lá no capítulo que começa a parte de genética, né? E hereditariedade. Pera lá, deixa eu ver. Ali. Linguagem genética e informação biológica, não é isso? Sim. Deixa eu ver quem que vai entrar aqui no lobby. Tem alguém esperando. Felipe Augusto. Pronto. Voltando lá. Ampliando. Então, pessoal, a parte de linguagem genética e informação biológica está relacionada aí à biologia, né, o estudo da genética. O ponto de partida que é colocado para nós, aí na apostilinha, como vocês podem ver na figura, são as fotos aí de membros de uma mesma família. Então, você tem foto aí do pai e da mãe, dos filhos, né, do pai e da mãe. Pode ser que você tenha alguma foto aí de tios, né? Pode ter foto aí de primos. O que significa que as pessoas que fazem parte de uma mesma família, elas compartilham a parte genética, né? O material genético delas, né? Tem muita semelhança. Apesar de cada indivíduo ter um código genético específico, só um
o indivíduo tem aquele código genético, ninguém tem o mesmo código, a mesma codificação genética de outro, existem semelhanças dentro desse material genético, e essas semelhanças, então, vão ocasionar, né, semelhanças físicas também, entre as pessoas que são herdeiras, vamos dizer assim, de um material genético que veio, né, proveniente de pai e de mãe. Então, o estudo aí da genética envolve justamente, né, detalhar, entender como que as características que as pessoas têm, que estão codificadas a partir de um material genético, podem ser transmitidas, né, de maneira a gerar uma herança genética, ou seja, os descendentes de um indivíduo levarem consigo, né, um material genético que traga essas semelhanças. Então, ponto de partida que nós colocamos aqui, tem uma primeira questão que ele coloca: ao observar as imagens de pessoas de uma mesma família, é possível identificar algumas características semelhantes entre tais pessoas? É possível. Você consegue ver traços, né, do rosto, você consegue ver traços lá da cor da pele, por exemplo, você pode ver a estatura, você pode ver características, né, físicas que as tornam parecidas, mas não as tornarão idênticas, né? O que vai determinar essa diferença, então, que aparece entre as pessoas, serão pequenas modificações na sua codificação genética, no seu material genético, que foi herdado lá de pai e mãe e vai ser transmitido, né, para os descendentes, né, dos filhos. A segunda pergunta: como as características físicas semelhantes são passadas entre as diferentes gerações de uma família? Então, nós podemos imaginar que eu vou ter a participação do pai e da mãe com o seu material genético. O pai, né, vai fornecer parte do material genético e a mãe parte do material genético também. Então, nós vamos ter aí esse material genético presente nos gametas, né, nas células sexuais. No momento em que acontece a fecundação desses gametas, nós vamos ter a união, a fusão desse material genético e vamos então gerar, né, um descendente que vai carregar com ele muitas semelhanças, né, na codificação genética que foi proveniente do pai e da mãe. E isso vai ser transmitido de geração para geração. Então, essa é a ideia do conceito de hereditariedade. Tem alguma coisa nesse material genético que determina, né, dentro de um sequenciamento, como deve ser construído aquele organismo. E se esse sequenciamento for semelhante entre os indivíduos, eu vou ter semelhanças lá físicas, vou ter semelhanças entre eles, né? Não os tornarão iguais, mas guardarão muitas semelhanças. Então, os objetivos desse capítulo, né? Estabelecer a relação, né, entre gametas e transmissão de características hereditárias, serão esses gametas que serão os transportadores do material genético do indivíduo, para que você faça, né, a reprodução, e nessa reprodução você consiga transmitir, né, essas características, transmitir as características daquele material genético. Nós vamos identificar aí as ideias do Mendel, né, que foi um dos pioneiros no estudo aí da genética, apesar de, na época dele, não se saber nada a respeito de DNA, não se saber nada a respeito de genes, né, mas se sabia, e ele demonstrou isso, de que características eram, né, hereditárias, ou seja, eram transmitidas para as gerações futuras. Mesmo uma característica que, num primeiro momento, não aparecesse, numa primeira geração, poderia aparecer uma segunda ou uma terceira geração à medida que você ia tendo, né, a transmissão desse material genético. Deixa eu ver aqui. Deixa eu voltar, que tinha mais uma amiguinha entrando. Ampliando. Tá dando para ver aí, turma? Tá. Bom, outro objetivo vai ser o quê? Discutir, né, os princípios básicos da biotecnologia, da bioética, né,
identificando a importância para os seres vivos. Hoje nós temos uma genética moderna. Nós somos capazes de fazer manipulação de genes, ou seja, nós somos capazes de decodificar um código genético, né, de um indivíduo, fazer o seu genoma, conhecer toda essa codificação na sua molécula de DNA, de todos os seus genes, e podemos até, em algumas situações, fazer modificações genéticas, né, ativando genes ou substituindo partes de genes dentro de uma modificação genética que pode trazer benefícios, que é feito, por exemplo, lá na Embrapa, que é a empresa brasileira que cuida dos estudos e pesquisas a respeito de agricultura e trabalha com grãos, né, sementes que sofrem modificações genéticas para que possam ter melhores propriedades, tenham uma melhor qualidade, sementes que possam gerar plantas mais resistentes a pragas, por exemplo, plantas que são mais produtivas, né, que consigam se adaptar melhor a determinado clima. Uma outra aplicação disso é o estudo genético, que é feito o mapeamento genético do indivíduo na busca de genes, né, que possam estar associados a doenças, né? Doenças autoimunes, doenças degenerativas, cânceres, por exemplo. Alguns genes que nós temos no nosso código genético, eles são, então, responsáveis, muitas vezes, por disparar a formação de alguma doença, de alguma enfermidade. E se você consegue perceber isso previamente, a partir de um estudo genético, você consegue ter ações aí preventivas para que a pessoa não venha desenvolver essa doença. E uma série de outros, né, outras aplicações práticas que nós temos aí na nossa genética moderna. Então, você tem situações que são prós, vamos dizer, são boas na aplicação, na biotecnologia, e outras situações que podem ser de discussão ética, né? Por exemplo, um pai e uma mãe querem ter um filho e eles querem, então, fazer uma construção desse filho querendo que ele tenha olhos azuis, que ele tenha pele clara, que ele tenha cabelos lisos, que ele seja inteligente, e uma série de coisas que conduziriam as pessoas a uma atitude aí que poderia ser eticamente discutível, né? Em outras situações, você tem a questão da clonagem, né? A questão da clonagem também está envolta dentro de discussões éticas, porque será que com isso nós poderíamos, né, tá criando aí outros indivíduos iguais e que consequências isso poderia gerar, na verdade? Tem aí aplicações que estão em estudo, que também dentro dos materiais genéticos que se coleta de um indivíduo, nós poderíamos fazer o cultivo de células embrionárias para que nós produzíssemos órgãos de transplante, por exemplo, né? Então, tudo isso está envolto numa discussão ética que precisa ser trazida aí para que vocês participem. Então, o primeiro passo que nós temos aqui é entender essa tal da herança genética, né? Então, a ciência, desde os seus primórdios, né, sempre observou, né, e teve interesse em observar tudo o que acontecia ao seu redor ao nível macroscópico, entendendo que existe, né, um universo infinito que é, de uma certa forma, observável e compreensível. No capítulo anterior, vocês estudaram lá como é que é a questão do universo dentro da parte da física, que é a astronomia, tiveram a oportunidade de ter uma compreensão de como o nosso universo é grande, extenso, né? Como que ele funciona, como é que se tem as teorias da sua formação, como que se tem as teorias da sua evolução, né? Então, como que funciona o nosso universo ao nosso redor. Agora, se nós colocarmos o nosso microscópio, por assim dizer, no universo do indivíduo, do ser vivo, né, aí a coisa também começa a adquirir um tamanho, né, considerável, porque cada ser vivo, né, cada
criatura que nós temos, cada ser vivo, terá, né, um micro-universo, vamos dizer assim, dentro do seu interior. Esse micro-universo, né, se você pegar então qualquer ser vivo, ele vai se reduzindo lá à sua formação básica, que é a célula, né? Então, um organismo completo, ele partiu do quê? Partiu de uma célula, e uma célula foi se reproduzindo, vai formando lá um tecido vai formando um órgão vai formando um sistema, e os sistemas vão formando um organismo. Isso tem uma analogia de como é também o nosso universo, né? Então, todo o estudo que foi voltado lá para esse pequeno universo que são os seres vivos, né, focou-se dentro da nossa organização celular. Então, se você pegar uma célula, procurar como é que funciona essa célula, você vai ter ali várias organelas, né? Vários processos metabólicos acontecendo ali dentro. Você tem uma célula que tem uma condição de estar se reproduzindo, uma célula que tem condição de estar produzindo lá as suas proteínas. Ela tem também armazenada lá no seu interior o código genético, né? Ou seja, o material genético que está associado, então, à capacidade de reprodução. Então, se há uma capacidade de reprodução, há uma informação biológica guardada nessa célula, esse ser vivo, né? E essa informação biológica, ela é transmitida de geração para geração a partir do quê? De um fenômeno que nós caracterizamos como hereditariedade. Você herda esse material genético dos seus progenitores. E essa herança, ela vai acontecer dentro de mecanismos que vão garantir que o material genético que vai ser transmitido, quando houver, então, a fecundação, você gera um material genético diferente. Então, você vai criar, né? Você vai produzir um ser vivo que tem, apesar de traços de semelhança por causa desse material genético, vai determiná-lo como um indivíduo. Somente ele terá, né, este material genético. Aí no futuro se discute muito a respeito do armazenamento de informações, né? Os nossos chips, né, de processadores de computadores estão ficando cada vez mais pequenos e com capacidade de processamento cada vez maior. Mas os especialistas já perceberam que vai haver um limite dentro dessa capacidade de armazenamento, né, e de processamento, a partir dos materiais que nós temos hoje para a construção desses processadores. O futuro está indicando que as informações vão ser armazenadas em codificações de DNA e serão também transmitidas a partir dessas codificações, porque dentro de um genoma, né, um material genético, você tem possibilidades aí infinitas de diferentes, né, combinações, o que abre um universo de capacidade de armazenamento de informações também ilimitado. Então, possivelmente, lá no futuro, o que vocês têm hoje aí à disposição como armazenadores de memória, né, cartões de memória, seja lá o que for o dispositivo que vocês tenham, no futuro, possivelmente, isso vai ser feito a partir de biocélulas, né? Ou bioarmazenadores. Então, dá para ver aqui na nossa imagem, né, um ovócito, né? Esse ovócito é nosso gameta feminino, está aqui o nosso espermatozoide, o gameta masculino. O nosso ovócito carrega metade, né, dos cromossomos que são lá da mãe. O nosso espermatozoide vai carregar a outra metade dos cromossomos que armazenam o material genético. A combinação dessas duas metades vai então gerar um novo indivíduo com um genoma único, apesar de guardar as características do material genético proveniente dos pais. Até aqui tudo bem, turma? Tá, sim. Sim. Então vejam só. O primeiro passo é entender a reprodução. Bom, a reprodução, essa reprodução vai ter como objetivo, na verdade, a combinação do material genético, né,
do indivíduo masculino e feminino. A reprodução que nós vamos focar aqui vai estar relacionada à nossa espécie, reprodução sexuada, existem diversos tipos de outras reproduções que acontecem de maneira assexuada, mas, a grosso modo, o que vai acontecer? Vai haver a participação do que nós chamamos de gametas, né? Então, esses gametas serão as nossas células, né, sexuais. São os gametas que vão fazer o quê? Transportar, né, o nosso material genético de uma célula, né? E aí, quando eu tiver esses gametas, o que acontece? Metade do material genético, tá, está presente em um dos gametas. Então, o meu material genético, o material genético de outra pessoa, metade desse material, dessa codificação, está presente nessas células. Então, pai e mãe, né, fornecem esses gametas vão se juntar para formar um novo indivíduo. Quando acontecer a fecundação, a junção desse material genético vai gerar o material genético completo, que vai determinar, então, como vai ser o novo indivíduo. Deixa eu descer aqui um pouquinho. Então, vamos lá para material genético. O que é esse tal de material genético? Vocês já sabem lá que esse material genético é composto de ácidos, né, nucleicos, são chamados ácidos nucleicos. São moléculas, né, moléculas grandes, formadas aí por nucleotídeos. Esse material genético pode ser o DNA, que nós chamamos de ácido desoxirribonucleico, e pode ser o RNA, o ácido ribonucleico, né? Esse RNA, ele está presente nos seres vivos, seria um material genético que é de mensagem, então ele é como se fosse uma mensagem do que tem que ser construído para a formação de um novo DNA. E a diferença entre os dois, nós vamos ver aí mais para frente, né? Em termos de nome, desoxirribonucleico, DNA, ele tem um oxigênio a menos lá na sua ribose, né, no seu açúcar, do que o ácido ribonucleico. Então, é o DNA, na verdade, que vai possuir todas as informações necessárias, né, para que você, então, construa esse novo organismo. É no DNA que eu tenho a codificação, como se fosse um código de barras, como se fosse uma receita para que a sua célula produza, né, as novas proteínas que vão originar outras células e outros tecidos. Então, dentro do nosso DNA, na estrutura dessa molécula de DNA, nós temos o que nós chamamos de genes. Esses genes, então, eles são justamente uma espécie de codificação que vai determinar lá dentro da sua célula como vai ser formada, produzida a proteína que você precisa. Então, você tem lá um DNA que vai depois gerar uma fita de RNA, que vai ser transportada até um ribossomo, que é uma organela que está dentro da célula. Esse ribossomo vai fazer a leitura da codificação daquele RNA, que é uma codificação que é proveniente do DNA, e vai montar a proteína do jeito que está mandando. E aquela proteína vai ter a funcionalidade específica do que aquela codificação genética está determinando. Essa molécula de DNA está presente, então, nas estruturas que nós chamamos de cromossomos, né? Esses cromossomos vão estar, né, dentro lá de um núcleo nas nossas células eucariontes, onde esse núcleo vai estar revestido por uma membrana, lá, carioteca, né? Então, todo o material genético que está protegido por uma membrana, num núcleo, é uma célula eucarionte, e nesse núcleo, então, nós vamos encontrar lá os nossos conjuntos de cromossomos. As estruturas que são menores lá do DNA, então, como eu falei para vocês, são os nossos nucleotídeos, né? Eles ficam em filamentos, né, interligados, e formam uma estrutura que é espiralada, como se fosse uma dupla hélice. Quem são esses nucleotídeos, então, o conjunto deles? Sempre eu vou ter um nucleotídeo que vai ter ali na sua estrutura uma ribose, que é um açúcar, né? Eu vou ter ali um fosfato e eu vou ter também uma base nitrogenada. Então, essa estrutura de ribose, base nitrogenada, né, e o nosso fosfato, ele vai, então, representar lá o nosso
nucleotídeo, e esses nucleotídeos vão se associando por forças de atração entre uma fita do DNA e a outra fita, formando essa dupla hélice espiralada, né? Então, para poder ilustrar como é que isso funciona, você pega aqui uma célula eucarionte. Vocês podem perceber aqui que nós temos várias organelas nessa célula, né? Eu tenho aqui a membrana plasmática, eu tenho aqui a nossa mitocôndria, eu tenho aqui centríolos, tenho o complexo golgiense, eu tenho retículo endoplasmático, eu tenho aqui ribossomos, vacúolos. E eu observo aqui no núcleo, né, que eu tenho o nosso material genético. Puxando para cá, vocês veem, então, os nossos cromossomos, né? Um par aqui de cromossomos. Esse par de cromossomos, do que ele é formado? Então, ele vai ter uma proteína associada, e eu vou ter aqui as fitas de DNA associadas a essa proteína, formando essa estrutura. Se eu tirar aqui as fitas de DNA que estão aqui na estrutura do cromossomo, esticá-las, eu vejo, então, a estrutura de dupla hélice do nosso DNA. E nessa estrutura de dupla hélice eu percebo o seguinte: essa parte externa é formada por aquele fosfato, e eu tenho aqui a ribose associada à base nitrogenada, de um lado, ribose e base nitrogenada associada do outro lado. Elas se atraem, então quando elas se atraem, elas vão se aproximando, e eu vou formando então essa estrutura de dupla hélice, que é o nosso DNA. E é justamente aqui neste cromossomo, né, que eu tenho o nosso código genético. Ou seja, onde é que vai estar esse código genético? Nos genes. Os genes, então, eu tenho aqui genes que são conjuntos, né, de nucleotídeos específicos. E esses conjuntos de nucleotídeos específicos é que vão determinar uma característica, uma funcionalidade. É ele que vai dizer, como se fosse uma etapa de receita de como tem que construir o seu organismo. Até aqui tudo bem, pessoal? Tudo. Então vejam aqui, né, a imagem do nosso DNA. Percebam que em cada nucleotídeo do DNA você vai encontrar uma base nitrogenada, e você pode ter, dentre essas bases nitrogenadas, aquelas que nós chamamos de adenina, citosina, C, guanina, G ou timina, T. Isso está presente lá no nosso DNA. E essas bases nitrogenadas, então, elas vão sofrer atração uma pela outra de forma específica para que eu tenha a junção, né, das duas fitas que compõem o nosso DNA. Então, é justamente aqui que está a pegada da coisa, né? A sequência das nossas bases nitrogenadas, que estão se interligando, é que vão determinar o que é esse nucleotídeo e o que ele vai ter que fazer. Então, vejam, nós temos uma condição em que as ligações que são feitas no processo para formar a dupla hélice, os dois filamentos, ela sempre será de maneira específica. A base nitrogenada timina com a adenina, elas sofrem aproximação entre si. Então, vejam aqui embaixo que eu tenho a nossa adenina em amarelinho, eu tenho a timina aqui em roxinho. Então, vejam aqui, amarelinho com roxinho, eu vou ter sempre esta aproximação, esta combinação. Aqui, de novo, a mesma combinação. Novamente, eu tenho aqui, ó, as bases nitrogenadas específicas se atraindo. O encaixe que tem que ser feito é específico entre adenina e timina. E eu tenho aqui também uma condição específica em que a base nitrogenada citosina somente vai se atrair, se encaixar, se aproximar da guanina. Então, vejam aqui, citosina azulzinho, guanina verdinho. Então, eu tenho aqui azulzinho e verdinho, olha aqui o encaixe, azulzinho e verdinho, outro encaixe. E isso, pessoal, vai acontecendo ao longo de toda a molécula de DNA. Esse encaixe é específico.
Isso vai fazer com que, se eu modificar a posição de um nucleotídeo desse, inverter um com o outro, por exemplo, ou esse nucleotídeo vir parar numa outra posição, eu já modifiquei o genoma. Eu já modifiquei a codificação genética desse DNA. Pensem num código de barras. Né? Num código de barras eu tenho barra fina, barra grossa, barra fina, barra grossa, barra fina, fina, grossa. As combinações possíveis de mudanças de posições daquelas barras do código, né, de barras já faz com que o código seja diferente. E no DNA é a mesma coisa. Eu poderia entender que cada combinação dessas bases nitrogenadas geraria um tipo de código de barra. E qualquer modificação nesse código de barra modifica toda a codificação genética. Não é legal isso? Oi, pessoal. Houston. Estão me ouvindo aí? Sim. Estão acordados ainda? Sim, sim. Não estava conseguindo ligar o microfone. Aí, pessoal, o RNA. Então, na molécula de RNA, eu terei, então, uma fita simples. Não é a fita dupla, como aparece no nosso DNA. E vejam que é uma fita simples e que tem pontos de abertura para fazer novas ligações com as bases nitrogenadas correspondentes. Então, se eu pegar um pedaço, né, no DNA e pegar esse pedaço, vai representar o nosso RNA, ele carrega consigo também como deve ser a codificação. Só que ele ainda não foi o quê? Ele não recebeu, né, a nossa outra fita para formar o seu DNA. Mas ele, carregando essas bases nitrogenadas, ele está dizendo que outra base nitrogenada tem que se ligar aqui a cada um dos nucleotídeos. E essas bases nitrogenadas, nesta sequência, é o que vão determinar lá na síntese proteica, quando você tem que produzir as proteínas lá nos seus ribossomos, é ela, então, que vai determinar que outra fita que vai ter que se ligar aqui para formar, né, o nosso DNA. E esse DNA que vai ser formado, ele vai ter, então, uma codificação que vai ser específica para a produção de vários tipos diferentes de proteínas que vão compor os diferentes tecidos do seu corpo. A diferença que eu tenho aqui também, outra diferença, além de ser uma simples fita, né, é que eu tenho a presença de uma base nitrogenada chamada uracila. Ela é exclusiva lá do nosso DNA. Então, do nosso RNA. No DNA, você tem lá citosina, guanina, né, adenina, e tem a timina, mas no lugar da timina, no RNA, você tem a presença da uracila. Então, é um tipo de base nitrogenada exclusiva do RNA. Lá na biologia, no ensino médio, vocês vão aprender com mais detalhes, mais aprofundadamente, como que acontece, né, essa transcrição, né, para síntese proteica, como que é todo o mecanismo para que você produza as suas proteínas. Tudo bem, pessoal? Aqui eu acho que a professora Adriana passou para vocês fazerem isso, não passou, não? Extração do DNA do morango? Não. Parece que tem uma atividade lá no Positivo On que estava extração do DNA humano, né? Mas vocês também podem fazer extração do DNA do morango utilizando aqui essa técnica, né? Então você vai pegar lá morango maduro, né? Vai macerar o morango num saquinho plástico, né? Depois que você macerou num saquinho plástico, você vai transferir aquela pasta para um copo, né? Depois vai colocar água, né? 150 ml de água, um pouquinho de detergente, um pouquinho de sal, uma colher de chá, né? Mexer, não fazer espuma, depois colocar um terço do macerado, misturar, levar para a temperatura do ambiente e deixar meia horinha lá descansando. Depois disso, você peneira, né? Retira os pedaços lá do morango, né? Pega aquele caldo, né? Aquele líquido peneirado, né? Passa por um papel de filtro para você tirar, né, o máximo que você puder ali de resíduos sólidos, senão você não vai ver DNA nenhum. Deixou uma garrafinha de álcool lá para gelar na geladeira, ele tem que estar previamente gelado. Você vai colocar
delicadamente esse álcool, né, num tubo, escoar nesse tubo até a metade dele, e vai aguardar uns minutinhos para o DNA precipitar. Coloca um bastãozinho de vidro, mergulha esse bastãozinho de vidro na interface entre o grosso do suco que você extraiu embaixo e o álcool que está em cima. Conforme você faz movimentos bem leves, você começa a ver, então, né, uma gosminha. Essa gosminha é o DNA do morango que você extraiu. Então, vocês podem até fazer isso em casa, tá? Até aqui tudo bem, pessoal? Tudo bem. Uhum. Muito bem. Vamos falar um pouco de DNA e divisão celular, né? Nos seres humanos, o que acontece? Né? Nós temos o que chamamos de células somáticas. Essas células somáticas, elas vão possuir 23 pares, né, de moléculas de DNA. Você tem 2 conjuntos, né, cromossômicos, ou seja, tem 46 cromossomos. E esses cromossomos, eles vão se apresentar sempre aos pares. Como eles se apresentam aos pares, né, nós chamamos esses organismos de diploides, onde, nesses organismos diploides, 2 pares de cromossomos, eu tenho um par que foi herdado da mãe e outro par que foi herdado do pai. Podemos ter também células que apresentam conjunto de cromossomos que são chamadas de haploides. E essa quantidade de cromossomos, né, não é representada lá, não vão estar aos pares, na verdade. Então, quando eu tenho uma célula diploide, eu tenho 2 pares, né, de cromossomos, ela é representada por 2N, e uma célula haploide vai ter só um par de cromossomos e é representada por N. Né? Os cálculos agora não interessam muito, isso vai ser aprofundado lá no ensino médio, mas é importante entender que uma célula diploide está carregando o material completo, né, com 2 pares de cromossomos, um proveniente de pai, outro proveniente de mãe, e a célula haploide só carrega um cromossomo. Então, ela vai aparecer onde? Já estamos aqui prevendo que ela deve aparecer nas células sexuais, nos gametas, né? Nos seres humanos, então, nós temos aí 23 cromossomos, tá certo? Nesses 23 cromossomos são células, né, estão presentes em células diploides, células 2N, e aí, como que a célula vai se virar para poder, né, vamos dizer assim, se dividir? Como é que vai ser essa reprodução celular? Então, nós temos 2 caminhos na reprodução celular. O primeiro caminho é conhecido como meiose. E nesse caminho de meiose, nós vamos ter, como está falando o próprio nome, meio. Eu vou separar, né, o material genético da meiose. Eu vou pegar uma parte, a metade do material genético. E o outro mecanismo é a mitose. E na mitose eu vou originar uma outra célula que vai estar com seu material completo. Ou seja, na mitose eu vou originar o material que é na mitose é o material diploide, que é 2N, material completo, pares de cromossomos, né? E na meiose eu vou ter a metade do material, vai ser célula haploide, eu vou ter metade desse material genético, ou seja, N. Então vejam no esquema como que isso acontece. Na mitose, eu tenho aqui a célula com o seu material genético, os pares de cromossomos aparecem aqui, todos eles. Tenho 23, né, cromossomos, 46 pares, célula 2N. Quando ela sofre uma primeira divisão, eu vou duplicar, né, esses cromossomos, eu continuo originando uma célula filha com características idênticas à célula mãe. Ela continua diploide, continua com os seus 23 pares de cromossomos, né? E aí o que acontece? Outra divisão, eu vou originar outras 2 células filhas com as mesmas características 2N, material genético completo, tá certo? 23 pares de cromossomos, continua, né, sendo uma célula filha que guarda as mesmas características de material lá da célula mãe. Agora, o outro processo de meiose, o que vai acontecer? Eu tenho aqui, numa primeira etapa, a geração de uma célula filha, que tem os seus cromossomos duplicados, é o mesmo processo aqui de mitose, só que essa célula filha, agora, nessa segunda etapa, vai se dividir. É uma primeira divisão. Nessa primeira divisão, eu tenho aqui, ó, a metade do material genético em uma, metade do material genético em outra. Nessa metade, eu vou pegar os cromossomos ainda aos pares.
nessa primeira divisão. Então, o que eu tinha ali 2N vai para N. Eu tenho ainda pares de cromossomos. E aí, na segunda etapa, na segunda divisão, eu vou separar esses cromossomos. Então, vejam que eu tenho agora N, né? 4 células filhas, mas que agora elas possuem, elas carregam com elas os cromossomos separados. Eles não estão mais aos pares. São cromossomos livres. Com o objetivo de fazer o quê? Essa célula, então, se ela carrega um cromossomo apenas, e não aos pares, ela deve se juntar com outra proveniente, outro gameta, que pode ser aqui uma célula, um gameta proveniente de mãe ou pai, ou vice-versa aqui, e na junção desses cromossomos vai produzir uma célula diploide. Aqui tudo bem, turma? Tudo. Então, estas células que foram produzidas por meio da divisão celular meiose são as células que gerarão lá os nossos gametas, né? Ovócito e espermatozoide. Eles vão carregar, então, né, a informação genética dessa maneira. Vão carregar os cromossomos livres, não aos pares, né? E quando acontecer a fecundação, você vai ter o quê? A união, né, dos núcleos que transportam esse material genético, o espermatozoide e o ovócito, e vai formar o ovo lá, o zigoto, né? Que vai ser a fusão desse conjunto de cromossomos, e nesse conjunto de cromossomos eu vou gerar uma célula diploide 2N, né? Que tem já os 23 pares de cromossomos. Esse zigoto, então, as células que ele vai originar vão derivar de processos de mitoses. Então, do zigoto, as células essa célula, né, esse ovo, começa a sofrer mitoses, vão acontecendo várias mitoses e eu vou formando, então, o nosso embrião, né, que vai levar com ele as características que herdou lá do material genético do pai e do material genético da mãe. Então, tá aí, de maneira simplificada aqui, numa figura, né? Eu tenho aqui o pai e a mãe, indivíduos com células, né, diploides, 46 cromossomos, 23 pares, né? Então, aqui, nesses 23 pares, cada um deles vai ter uma das células passando pelo processo de meiose para originar os gametas, né? Esses gametas, então, vão originar aqui o nosso zigoto, vai acontecer a fecundação, metade do material proveniente do pai, metade do material proveniente da mãe, e na fecundação eu vou gerar, então, o nosso embrião, o zigoto primeiro, depois o embrião, e aqui vão começar a acontecer mitoses, né? E essas mitoses, novas células vão sendo originadas, e essas novas células vão, à medida que vão se reproduzindo, né? Por meio de mitoses, vão gerar o nosso organismo. Tudo bem? Aqui, turma, tá tranquilo? Tranquilo. Então, vejam que quando nós temos um conjunto de cromossomos, né, esse conjunto de cromossomos que cada ser vivo possui, é denominado de cariótipo. Então, o conjunto de cromossomos, né, de cada indivíduo é o nosso cariótipo, e esse cariótipo nós podemos, então, construir, né, durante aí a nossa divisão celular, o que é chamado de cariograma. Tá? Nesse cariograma, então, observem que eu tenho ele determina algumas características, né? Dos 46 cromossomos que nós temos, eu tenho apenas um par, que é um conjunto de cromossomos que dão as características sexuais. Então, nós temos no homem, né, nos indivíduos do sexo masculino, a presença desse cromossomo, que é chamado de XY. E no caso das mulheres, elas têm esse cromossomo com característica XX. Os nossos cromossomos também, esses 22 pares, né, de cromossomos, são chamados de cromossomos autossômicos, tá certo? Abreviados por 44A. E, além disso, nós temos, né, o par de cromossomos sexuais. Os cromossomos autossômicos determinam outras características do indivíduo, né, e os cromossomos sexuais vão determinar aí
o sexo, né? Então, o conjunto aí desse cariograma que vai ser representado por 44A para os homens, 44 autossômicos e um sexual, que é o XY. E para as mulheres, nós temos os 44 autossômicos também e o cromossomo sexual XX. Então, está aí a diferença no material genético que vai determinar, né, o sexo aí do indivíduo. Se você pegasse, né, esses cromossomos e tirasse aqui o cariograma deles, um indivíduo masculino e um indivíduo feminino, então observe aqui que, no caso, né, do homem, né, eu tenho todos os cromossomos autossômicos que ele tem, iguais aos cromossomos autossômicos da mulher. Então, eu tenho aqui, ó, cromossomo autossômico 1 do homem, 1 da mulher. Esse cromossomo 12 aqui para o homem, é idêntico ao 12 da mulher. Tenho aqui o 21 do homem, nesse cariograma, idêntico ao da mulher. Mas quando eu chego aqui no nosso XY, vejam, no homem, esse cromossomo é sexual XY, ele tem diferença do XX para a mulher, e são eles que determinarão, então, né, a característica, o sexo, né, quando acontece a fecundação. Então, são esses cromossomos que estão aqui que vão disparar uma resposta no desenvolvimento do embrião para que o indivíduo assuma, então, a característica, né, sexual masculina ou feminina durante o processo de desenvolvimento do embrião. Serão cromossomos que serão determinantes para que se crie uma sensibilidade aos hormônios que são lançados durante a gestação do bebê, que vão determinar a característica aí sexual masculina ou feminina. Tudo bem até aqui, turma? Aqui tem uma brincadeirinha para vocês, lá no material de apoio, se vocês quiserem brincar com isso aqui, ó, recortar lá os cromossomos que tem lá, autossômicos, e um cromossomo sexual lá no material de apoio, vocês podem recortar e colar. Tem aqui um Organize as Ideias, para vocês poderem montar essas palavras, né, cruzadas aqui, completarem aqui. Então, fica isso aqui de exercício para vocês se divertirem em casa, para fazer uma organização das ideias, tá? Só para fechar o assunto, não são todas as espécies que apresentam o mesmo conjunto de cromossomos, né, autossômicos, né? Então, essa quantidade de cromossomos, ela auxilia o quê? Na taxonomia, na classificação dos animais, né? Que tipo de espécie é aquela? Então, veja que o cavalo tem 64 cromossomos, né? Cachorro, 38, minhoca, 32, galinha, 78, trigo, 42, tomate, 24, ser humano, 26, né, cromossomos organizados em 23 pares. Então, essa quantidade de cromossomos, ela já permite que você consiga determinar que espécie é que pertence àquele ser vivo. Tranquilo, turma? Dúvidas até aqui? Estão acordados ainda? Beleza, então, galera. Tempinho para vocês tomarem uma aguinha para a próxima aula, tá? Um abração para todos, fiquem com Deus, se cuidem e até o nosso próximo encontro. Tchau, pro. Tchau, tchau. Um abração. Professor. Falou.